Mais um programa nas portas de Roma e eu estou aqui mais uma vez com o Dor Leon. Boa noite, pessoal, um prazer estar aqui com vocês para mais um programa incrível. Hoje nós vamos falar sobre: será que o Deus do cristianismo é o mesmo Deus do judaísmo? Então eu queria começar com os conceitos que eu tinha no passado. Bem, quando eu estava no cristianismo, eu acreditava que Deus não era um, que Deus era três. Ou seja, que tinha um Deus Pai, depois tinha o Deus que se manifestou, Filho, e o Deus Espírito Santo. Dá para entender? Ninguém entende isso, eu também não entendia. Mas a gente aceitava porque ou aceita ou você é um herege, e tinha que aceitar por fé, ou seja... E fé não discute. E não se discute. É uma coisa, é confuso, mas a gente ficava preso a esses conceitos. E aí, dentro desses conceitos, há uma série de coisas complicadas, né? Porque alguns acreditam até que os três é um com três manifestações. Aí a gente fala, mas como é que é? Ele está na cruz, ele fala com ele mesmo, é muito confuso, gente. Mas se aceitava as coisas pela fé. E esse Deus, quer dizer, o Deus Pai, ele não perdoa, não. É engraçado porque é apresentado como um Deus muito misericordioso, mas que quando alguém tem uma dívida com ele, não tem perdão, alguém tem que pagar. Ele não, na verdade, sem a gente notar, ele não perdoa. Porque no nosso conceito que eu tinha no passado, o filho tinha que pagar. Aí ele pagando a dívida, aí eu estou livre. E não só eu, mas todos que levantam a mão. Ou seja, não tem como isentar a dívida. Se deve algo a ele, tem que pagar. Alguém tem que pagar. Isso é um outro conceito. E a outra coisa que também eu questionava, era uma misericórdia, entre aspas, muito grande e uma rigidez muito grande também. Por quê? Uma pessoa que passou a vida toda roubando, matando, de repente ela levantou a mão e falou, eu aceito esse Messias, e ele é Deus. Pronto, essa pessoa vai para o céu. Outra pessoa, mesmo que foi uma pessoa que tentou ajudar várias pessoas, mas não levantou a mão, vai para o inferno. Tudo isso era muito confuso, né? E eu acho que muita gente que está dentro do cristianismo passa esses mesmos conflitos. Eu pensava nessas coisas, até que, obviamente, fui desenvolvendo, estudando a Torá e me libertei de tudo isso. Hoje, né, como eu falei, estou num processo de conversão ao judaísmo. Saí totalmente da doutrina cristã. Mas eu queria trazer tudo isso para vocês pensarem. E falar com o Dó também, como é que funciona isso, Dó? É o mesmo Deus ou são dois deuses diferentes? Como que eu sempre falo, primeiro, não basta que cristianismo e judaísmo não são a mesma coisa. Vamos acabar com esse mito que cristianismo veio do judaísmo. Não, nunca foi nada disso, totalmente oposto ao judaísmo. E não basta isso, o Deus do judaísmo não é o Deus do cristianismo. Primeira coisa, no judaísmo, Hashem, Deus, chama o que você quiser, ele é ilimitado, omnipotente, sabe tudo, capaz de tudo. Se ele quer perdoar, ele pode perdoar desde o princípio. E não precisa toda a jogada para fazer alguma coisa. Se ele quer perdoar, perdoa. Se não quer perdoar, não perdoa. Eu vou te dar um exemplo. Imagina você tem uma dívida de 100 mil reais. Acontece hoje no Brasil, todo mundo tem dívidas. Mas aí você chega na justiça, aconteceu que já chegou nesse nível, o juiz chega para você, meu amigo, hoje, último dia, ou você paga, ou você vai preso, ou pega sua casa, pega até sua cueca. Eu falei, Vossa Excelência, não sei quando tem como. Aí chega um amigo seu, fala, Vossa Excelência, eu pago a dívida. Aí o juiz fala, tá bom, a dívida está paga, está liberado. Outro caso,
A mesma coisa, você está devendo R$100.000, chega no dia de pagar, aí o juiz fala para você, você pagou, tá tudo. Aí você fala, Vossa Excelência, eu não sei como fazer, eu não tenho nada, eu estou fazendo tudo possível, eu errei, me perdoa. Aí o juiz realmente olha para você e fala, você realmente está arrependido? Fala assim, com todo o meu coração, desculpa, eu não vou fazer isso, mas vou aprender mais, vou fazer curso de economia financeira, tudo. Fala, tá bom, se você promete para mim aqui que você não repete isso mais, eu perdoo a dívida. Senhor, obrigado, Vossa Excelência, tu é o juiz, paga a dívida. Tá bom. Eu vou fazer a pergunta, qual Deus é mais misericórdia? Olha, qual Deus é misericórdia? Aquele que perdoa, não importa o quê, o outro, que a dívida tem que ser paga, não importa quem paga, mas tem que pagar. Exatamente. Tem que pagar, não importa quem paga, alguém vai ter que pagar. Essa misericórdia. Ou seja, não existe misericórdia. Não tem misericórdia. Alguém vai ter que pagar por aquilo. O pior, quando você fala, não, meu filho vai ter que pagar. Isso é cruel já. Isso já não é misericórdia. É verdade. É verdade. Aí vou finalizar esse ponto, só você ver que você falou uma coisa. יימח שמו וזכרו, Hitler era protestante devoto. Apesar que tentam vender ele como ateísta, ele é um protestante devoto, ele mesmo contesta sobre ele como protestante devoto. Conforme essa teologia, ele está no céu agora. E os 6 milhões de judeus estão queimando no inferno. Deus nos livre. Deus nos livre. Essa pode chocar, mas conforme a teologia cristã, é isso. Deus salvou ele porque ele é protestante. Porque ele aceitou. É aquele conceito do... Agora, os judeus que ele mandou a matar, que não morreram sem aceitar foram pro inferno. Filho, estão no inferno. É chocante, gente. Mas a gente está trazendo isso para você pensar, para você refletir. E recentemente, por acaso, eu vi um vídeo de um juiz americano. E era uma senhora que, não sei se você viu esse vídeo, e ela devia, né, várias multas. Fenomenal. Ela começa a contar a história dele. Sim. Ele reduz a um preço muito pequeno e ele falou, você tem esse dinheiro? Você não precisa pagar agora. Ele falou, não, eu tenho. E você vai ficar com quanto? Ele vai ficar com quase nada. Ele falou, não. Essa é a passagem de volta para casa. Não. E ele isentou ela. Isso é misericórdia. Exatamente. Não o juiz falar, vem cá, quem paga para ela? Exatamente. Ou seja, porque eu não vou deixar nada, a dívida livre. Não vou deixar livre. Esse exemplo é muito bom, porque parece uma grande misericórdia, mas se você parar para pensar, um Deus que não perdoa e manda o próprio filho pagar, porque ele não perdoa, gente, isso não é misericórdia. Mas o objetivo não é ofender ninguém, ofender a fé de ninguém. O objetivo desse programa é simplesmente o Dó tem falado isso muitas vezes, fazer você pensar por você mesmo. E você decide, você quer ser cristão, é um direito seu. Você quer ser budista, é um direito seu. Você escolhe, é um livre-arbítrio. Mas a visão desse programa é ajudar você a pensar, a refletir. A gente conclui, Dó, que algumas pessoas querem fazer um jeitinho ali, falam, não, o cristianismo também é uma religião monoteísta. Aí você chega para uma pessoa e fala, quem é Deus? Ele fala, é um homem. Gente, não faz sentido. O fundamento, assim, uma coisa que me ajudou muito, eu falo assim, é um remédio. Se você fizer isso, você tomar esse remédio, 15 dias, um mês, você fica curado da Trindade. Qual é o remédio? Toda manhã e toda noite você fala, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Se você repetir isso, você calibra os teus pensamentos e você não consegue mais crer em Trindade, gente. Não faz o menor sentido. Né? Isso é uma coisa importante. Importante, uma coisa que já vou dar uma contrapartida. Não é que tem 2 e 3. Exato. É único. Único. Que no hebraico a palavra echad não significa que tem 2. Não significa que tem 2. Por si mesmo é um.
Sem divisão, indivisível. Exatamente. Incorpóreo. Não, ilimitado e infinito. Porque um Deus infinito e ilimitado precisa se autolimitar para fazer algo que ele pode fazer do mesmo. E outra coisa, Dó, indivisível e incorpóreo, porque o eterno, ele não é um recipiente. Exatamente. Então, ele não pode jamais ter um limite. Exatamente. Se ele não é um recipiente, ele é incorpóreo. Exatamente. Né? Tudo que existe é um recipiente, ele não. Ele é o que supre a luz para todos os recipientes. A Kabbalah fala, o Zohar fala que tudo é tudo ele. Ele é tudo e tudo é ele. Pronto, agora ele precisa se limitar. Né? Gente, meditem nisso, pensem nisso. E eu queria também falar uma coisa que quebrar um É paradigma. uma coisa muito pesada profundo. isso aí. O caminho que leva ao eterno está na Torá. A verdade está na Torá. A vida, ou seja, o sentido e o propósito da vida está em praticar a Torá. Esse é o caminho. O que Roma criou foi transferir toda esse plano divino que o Eterno estabeleceu para um homem. Então esse homem passa a ser o caminho, a verdade, a vida, a rocha, a água, a Torá. Enfim, ele passa a ser tudo. Isso foi um desvio de algo que o Eterno deu ao povo judeu de maneira eterna. A verdade que está na Torá, o livro do Eterno. Então isso é muito importante. Se você lê a Torá, como a gente fez, a gente começou a estudar a Torá, você vai se libertando desses pensamentos, desses paradigmas, não é isso, Dom? Não, exatamente isso, é o que eu sempre falo. Meus amigos, não acreditam em nada que a gente fala aqui. Vai, estuda, lê por conta própria, pesquisa. Aqui não é pastor que vai falar para você, não, você tem que escutar em mim porque a minha palavra eu fiz. Não acreditam em nada que a gente fala. Vai, pesquisa, estuda. Lê o Gênesis até o Deuteronômio. Sabe o que não? Só lê o Deuteronômio. Do início ao fim. Só isso por conta própria. E você vai ver. É isso aí, gente. Então, tem mais uma coisa, Doc, que eu acho que é importante também, porque confunde muita gente. Quando você está dentro daquele pai, não é só dentro daquele pai, em qualquer lugar que você esteja. Se você buscar e você querer, assim, buscar o Eterno, o Criador, você vai sentir a presença dele. Sim. Porque ele está em todo mundo. Ele está exatamente. Né? Obviamente, se você quer se conectar com ele da maneira correta, servi-lo, fazer o serviço divino, e manter essa conexão estreita, ele deu a Torá, ele deu o manual, como você falou, do fabricante do ser humano. Então a Torá vai ensinar a gente como nos relacionarmos com ele. Mas assim, experiências com ele, qualquer pessoa pode ter. O problema, quando a gente está dentro daquele pá, isso aconteceu comigo, com muitas pessoas, e confunde as pessoas, é que você está buscando a Deus, você sente a presença, né, uma inspiração, aí você equivocadamente atribui a religião que você está ali. Então você fala, não, isso é por causa do Messias de Roma. E se eu largar isso, eu não vou sentir mais isso. Isso é um grande equívoco, isso é um medo que vai ser dissipado quando você conhecer a Torá. Eu posso dizer a vocês, a minha conexão com o Eterno hoje nem se compara. Através da Torá a gente aprende realmente a se conectar com o Eterno. Mas esses medos vão caindo, você vai entendendo isso, e vai voltando, retornando para a verdade. A verdade está na Torá. Eu acho que, para finalizar, a vontade é certo. Exato. Mas o meio está errado. Está errado, exatamente. Aí só escolhe o meio certo. Exatamente. É isso, gente. Mais um programa nas portas de Roma. Até a próxima. Até a próxima. Olá. Parabéns para chegar ao final dessa vida, dessa aula. Imagino que não foi fácil, mas se você gostou e você quer saber mais sobre os estudos, sobre os vídeos, tudo está nesse canal. Basta você se inscrever, ativar o sininho e você vai receber aviso de qualquer vídeo novo que chega ao canal. E se você quer saber mais sobre meus cursos, meus livros, minhas redes sociais e até meu contato pessoal, tudo o que você precisa está na descrição embaixo desse vídeo. Espero ver você mais vezes e até